Olá! Hoje vamos mergulhar direto na arquitetura silenciosa que molda a nossa realidade. O foco dessa nossa análise é o trabalho extraordinário de Robert Dilts e seus coautores, presente no livro Crenças, Caminhos para a Saúde e o Bem-Estar. E, olha, não vamos ficar apenas na teoria psicológica aqui. A ideia é fazer uma jornada emocionante por todos os capítulos para compreender aquela conexão ancestral, sistêmica mesmo, entre a mente humana e a saúde física. É fascinante descobrir como os pensamentos mais profundos podem literalmente reescrever a biologia. O que impulsionou todo esse trabalho tem uma carga emocional muito forte. Em 1982, a mãe do próprio Robert Dilts enfrentou uma recaída bem severa de câncer de mama. Era um quadro com metástases profundas e um prognóstico médico muito sombrio. Diante dessa situação devastadora, ele pegou anos de estudo em programação neurolinguística e aplicou não só para dar conforto a ela, mas para investigar de verdade como as crenças mais enraizadas podem ditar a nossa sobrevivência literal. E foi ali, depois de dias exaustivos de trabalho para resolver conflitos internos, que a cura começou a acontecer. Essa dedicatória no início do livro é um lembrete lindo do poder transformador que existe quando unimos o amor e a ciência da mente. O nosso roteiro de hoje vai passar pelos grandes pilares da obra. 1. O poder das crenças. 2. As estratégias da realidade. 3. A reimpressão e os conflitos internos. 4. Os nossos critérios e valores. 5. A mente e a saúde. E, por último, o caminho do equilíbrio. Então, vamos ao primeiro ponto: o poder das crenças e como elas constroem a base da realidade. Para a gente começar a entender a cura, é fundamental perceber que as crenças funcionam como uma espécie de arquitetura invisível. Elas não são só opiniões passageiras, elas formam uma estrutura que governa a realidade que a gente percebe e determinam o nosso potencial para a saúde ou para a doença. No fundo, elas decidem o que é possível e o que é impossível dentro do nosso próprio corpo. O livro divide essas crenças em 3 categorias fundamentais. Primeiro, as crenças sobre causas, o que acreditamos que gerou aquele problema. Depois, as crenças sobre significado. Será que interpretamos um sintoma como um castigo ou apenas como um sinal? E a terceira, que é a mais profunda de todas, as crenças sobre identidade, que envolvem quem a pessoa acredita ser quando está doente ou quando está saudável. Entender em qual dessas raízes a crença limitante está presa é o primeiro grande passo para uma transformação de verdade. Vamos agora para a segunda parte: estratégias da realidade. Como a mente constrói a verdade. Mas afinal, como o cérebro humano decide o que é real e o que é pura ilusão? A mente tem engrenagens fascinantes, que na maioria das vezes operam totalmente abaixo da nossa consciência, só para validar as próprias verdades. Tem uma história do Abraham Maslow que ilustra isso com perfeição. Um psiquiatra estava tratando um paciente que tinha firme convicção de que era um cadáver. Nenhuma lógica funcionava com ele. Aí o médico teve uma ideia e perguntou: "Vem cá, cadáveres sangram?" O paciente garantiu que não, de jeito nenhum. Então o psiquiatra pegou uma agulha e deu uma pequena picada no dedo do homem. Quando o paciente viu o sangue escorrendo, em vez de abandonar a crença de que era um cadáver, ele ficou maravilhado e soltou essa: "Nossa, cadáveres sangram." O grande ponto aqui é o seguinte: crenças profundamente enraizadas sempre vão desafiar a lógica pura. A mente molda a evidência para caber na crença, e nunca o contrário. Isso nos leva direto ao conceito de estratégia de realidade. Na prática, é o processo interno e subconsciente que a gente usa para convencer a nós mesmos de que algo é verdade, de que algo é legítimo. Se quisermos alterar fundamentalmente uma crença que está limitando a saúde, pensar positivo simplesmente não basta. É absolutamente essencial descobrir e remapear essa estratégia interna, que é altamente individualizada, prestando muita atenção aos sinais não verbais e à forma como a pessoa representa o mundo internamente. Terceiro ponto: reimpressão e conflitos internos, curando o passado para libertar o presente. É aqui que a gente esbarra em uma tragédia silenciosa, que são os conflitos internos. Sabe quando a mente subconsciente, muitas vezes presa a traumas bem antigos, acaba sabotando ativamente um desejo consciente e desesperado de alcançar a saúde? Pois é, as crenças limitantes agem como uma autossabotagem muito severa. Alguém pode querer se curar com toda a força de vontade do mundo, mas se, lá no fundo, no nível subconsciente, a doença estiver trazendo algum tipo de ganho oculto, como receber afeto ou evitar uma responsabilidade esmagadora, a mente vai dar um jeito de bloquear a mudança. Essa incongruência é muito grave. Sem resolver esses conflitos escondidos, qualquer tentativa tradicional de cura vai acabar sendo incompleta e bastante frustrante. Para resolver esse impasse, o livro traz a técnica da reimpressão. Esse é um processo neurolinguístico muito profundo.
Ele permite revisitar aquela experiência exata do passado, onde a crença limitante foi forjada, o que muitas vezes acontece lá na infância, e reescrever, não o fato histórico, claro, mas a crença que se formou naquele momento. É uma ferramenta impressionante para tratar as raízes do trauma. Ela permite que o sistema interno seja atualizado, resolvendo de vez conflitos que a pessoa pode ter carregado a vida inteira. Entrando agora na quarta seção, nossos critérios e valores. A nossa bússola interna. Nossos critérios e valores funcionam como a bússola interna definitiva. São eles que direcionam todo o comportamento humano, decidindo o que tem valor, o que deve ser ignorado e, no fim das contas, pelo que vale a pena lutar. E aqui entra uma regra de ouro para qualquer mudança verdadeira. Para inspirar transformação, seja em um paciente ou em nós mesmos, é preciso comunicar usando os critérios únicos da própria pessoa e jamais tentar impor uma visão externa. Um desalinhamento na hierarquia de valores cria uma resistência enorme a qualquer processo de cura. Se a saúde não estiver totalmente alinhada com os valores mais altos do indivíduo, o corpo simplesmente vai resistir ao tratamento. Vamos para a quinta parte, a mente e a saúde, aplicando essa mecânica ao corpo físico. Agora é a hora em que toda essa mecânica psicológica se conecta diretamente ao corpo físico e especificamente ao nosso sistema imunológico. É onde as palavras e as metáforas que a gente usa ganham um poder literal de vida ou morte. Pense bem, a medicina moderna costuma usar muito uma metáfora de guerra. As células de defesa são os mocinhos que precisam destruir a doença, que é o bandido. O problema é que essa narrativa cria um estresse absurdo. Ela transforma o corpo num campo de batalha, piorando ainda mais os conflitos internos. A alternativa revolucionária que os autores propõem é a metáfora ecológica. Nela, o corpo é visto como um ambiente natural, um ecossistema que não precisa de destruição mútua, mas sim de um retorno à harmonia e ao equilíbrio. Dá para ver essa mudança de paradigma de um jeito muito singelo na abordagem que a mãe do autor usou. Em vez de imaginar exércitos em combate, ela visualizava os próprios glóbulos brancos como ovelhas pastando calmamente em um campo. As células cancerosas eram apenas a grama que tinha crescido além da conta. O tumor precisava só ser reciclado para devolver a harmonia àquele pasto. Essa visualização ecológica ajudou a reduzir o estresse sistêmico e permitiu que a cura acontecesse num estado de paz interna, e não no meio de um bombardeio. E assim chegamos à nossa sexta e última sessão, o caminho do equilíbrio e a conclusão final do autor. Chegando no clímax da nossa análise, precisamos juntar todas essas peças. Qual é, no fim das contas, a grande revelação sobre a saúde depois de desconstruir crenças, conflitos e o próprio sistema imunológico? A resposta do livro é de uma profundidade imensa. Eles dizem: a doença é uma mensagem, e quando respondemos a essa mensagem, os sintomas em geral desaparecem. É uma constatação com um peso emocional muito forte. Sob essa ótica sistêmica, as doenças físicas não são inimigas que precisam ser atacadas a qualquer custo. Elas são comunicações urgentes, alertas desesperados das nossas partes mais profundas, avisando que algo no sistema inteiro perdeu o alinhamento. Para deixar bem clara a importância de escutar essas mensagens, o autor usa uma metáfora belíssima, a do ninho sistêmico. Imagine que os sintomas de uma doença são como vários filhotes de pássaros famintos, todos gritando no ninho ao mesmo tempo. Se a gente focar em um sintoma isolado e alimentar só um filhote para que ele fique quieto, os outros vão continuar gritando, e cada vez mais alto. A cura verdadeira nunca é só silenciar a dor mais óbvia. É ter uma visão macro, alimentando e nutrindo todo o sistema interconectado, até que o ninho inteiro esteja em paz e pronto para voar novamente. E é aqui que atingimos o ponto central de tudo. Para fazer a escolha definitiva pela vida e pela saúde, um desejo superficial simplesmente não basta. O ser humano precisa atingir um estado de congruência total. É necessário estar com a mente limpa, receptiva e em absoluto equilíbrio interno. Quando todos os nossos sistemas internos concordam e caminham na mesma direção, focados no mesmo objetivo de vida, aí sim a verdadeira magia da recuperação sistêmica se torna possível. Ao encerrar esta nossa exploração, fica um convite para uma introspecção profunda, algo que certamente vai ecoar muito além das páginas do livro. Quando uma dor surge, quando a fadiga se instala ou quando a saúde dá sinais de falha, em vez de declarar guerra imediata ao próprio corpo, talvez o ato de maior coragem seja fazer uma pausa e perguntar: que mensagens urgentes o corpo está desesperadamente tentando comunicar neste exato momento? Acredite, a resposta para essa pergunta pode ser o verdadeiro e talvez o único caminho para o bem-estar duradouro.